possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. O assunto é oftalmologia, como você já viu, né, desde o início do programa. Sérgio, conjuntivites. Conjuntivite, deixa eu explicar o olhinho aqui de novo, né? Nós temos uma membrana que cobre a parte branca do olho, chamada conjuntiva. Quando ela inflama, o olho fica vermelho, nós chamamos de conjuntivite. Existem muitas conjuntivites que elas são autolimitadas, como nós chamamos, ou seja, elas vêm, é que nem uma gripe. É um vírus que vem e o organismo dá conta do recado, né? Consegue reagir e eliminar. Só que existem algumas conjuntivites que deixam sequelas. Então, a conjuntiva, quando a pessoa tem olho vermelho, por exemplo, primeiro tem que consultar um oftalmologista para saber se é conjuntivite. Porque o olho vermelho não é sinônimo de conjuntivite. O olho vermelho pode ser doenças graves, uma doença grave como o glaucoma agudo. O glaucoma agudo ele pode levar à cegueira se não tratado a tempo. Né? Pode ser uma úlcera de córnea, que pode levar à cegueira também, se não tratado corretamente. E pode ser uma conjuntivite, e dentro das conjuntivites pode ser uma conjuntivite simples, que cura sozinho, sem tratamento, autolimitada, mas pode ser uma conjuntivite causada ou por um vírus mais agressivo, ou por uma bactéria mais agressiva, que pode deixar sequela. Então, a pessoa está com o olho vermelho, tem que ser examinada para fazer o diagnóstico. Na grande maioria das vezes, nós conseguimos no consultório fazer o diagnóstico do tipo de conjuntivite, e se é grave ou não. Eventualmente, nós temos que encaminhar o paciente para o laboratório para colher o material, para identificar qual é a causa da conjuntivite, se é uma bactéria, qual é a bactéria, se é um fungo, etc. E a conjuntivite, quando tratada no início, como a maioria das doenças, né, nós conseguimos prevenir várias sequelas, várias complicações. A conjuntivite, apesar de afetar a conjuntiva, que é essa membrana que cobre a parte branca, muitas delas podem comprometer a córnea, que é essa membrana que tem que ser bem transparente aqui na frente. E a córnea, se inflamar junto com a conjuntivite, ela pode, como sequela, ficar opaca, ficar uma cicatriz na córnea e a pessoa perder a visão. E acabar tendo que fazer um transplante de córnea por uma simples conjuntivite. Então, por isso que eu falo que conjuntivite nem sempre é tão simples, porque às vezes a sequela pode ser bem grave. Tá, e nada contra. Bom, hoje em dia não conseguem mais comprar colírio de antibiótico, né? Que já é uma grande coisa. Isso foi muito bom, né? Não deixar o paciente comprar qualquer antibiótico, não só colírio, sem receita. Porque tem uma série de inconvenientes, né? A pessoa vai usar um antibiótico, às vezes é sem necessidade, e aí vai criar resistência bacteriana, ou seja, usa um antibiótico que não é necessário, as bactérias presentes ali vão ficar resistentes àquele antibiótico, então a gente já vai estar crucificando um antibiótico sem necessidade, ou vai estar usando um antibiótico errado, né? A pessoa que não é médica não sabe se aquele antibiótico é para aquela bactéria, por exemplo. Ou às vezes está usando um antibiótico para um processo que não é bacteriano, que é fungo, que é vírus. O antibiótico não age em vírus, não age em fungo. Né? Ou é uma conjuntivite alérgica, a pessoa tem rinite alérgica. A rinite alérgica pode causar alergia no olho também. E o tratamento de conjuntivite alérgica não é com antibiótico. Então tem que fazer o tratamento específico e está muito correto não se permitir a venda de antibiótico
sem receita. Aliás, só te interromper um pouquinho, Ana. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem várias outras classes de medicamentos que não se vende sem receita, não é só antibiótico. Corticoide. Não compra quase nada lá. Quase nada. Compra um lubrificante, né? Um Tilenol, uma coisa simples. Né? E isso que deveria ser aplicado no Brasil. Tu falaste em rinite alérgica. É muito comum quem tem a rinite ficar coçando os olhos. Bem comum. Tem problema, não tem, coçar os olhos? A córnea, essa membrana aqui, que é a primeira lente na frente do olho, né, que dá o foco para os raios luminosos, ela é elástica, ela é feita de colágeno. Então, se a pessoa ficar coçando com força, o risco de deformar a córnea existe. Especialmente se a pessoa tem uma tendência a uma deformação na córnea. Existe uma doença chamada ceratocone, em que a córnea, ao invés de ser redondinha, ela fica com o formato de um cone e ela fica deformada. E essa associação é bem clara, tem vários trabalhos publicados e nós vemos isso no dia a dia. O coçador crônico, aquele que coça com força, ele tem uma tendência maior a piorar o ceratocone, a desenvolver o ceratocone. Então, coçar com força, nem pensar. Tá? Pode aumentar o grau também quem usa óculos. Pode aumentar o grau quem usa óculos também. Né? Além disso, pode contaminar a mão, pode não estar muito bem limpa. A pessoa já tem uma conjuntivite, já tem um processo inflamatório pela alergia e o olho está mais propenso a uma infecção e pode ir lá e acabar contaminando. Sabe que é interessante? Um paciente meu, esses tempos, estava no avião e a aeromoça diagnosticou que ele estava com conjuntivite e pediu para ele descer. E está correto. Ela não pode diagnosticar conjuntivite, ela pode imaginar ela que viu que ele estava, né? Estava com o olho bem inflamado. Isso, é fácil da gente ver, né? Se está com pus no olho vermelho, claro, aí é óbvio que é conjuntivite, né? Provavelmente. E as conjuntivites que têm pus, que têm secreção, elas são contagiosas. E às vezes existem conjuntivites que não têm pus, por exemplo, as conjuntivites provocadas por vírus, as conjuntivites virais, a pessoa tem um lacrimejamento maior do que o normal, é mais secreção aquosa, mais líquido mesmo do que pus. E isso é contagioso também. Então está absolutamente correto, a pessoa que tem conjuntivite, ela deve evitar frequentar ambientes com mais pessoas. Só usar o óculos ajuda a não passar conjuntivite? Não ajuda. Na verdade, o vírus ou a bactéria não tem condições de pular de um olho para o outro. Né? Mas é muito comum a pessoa que tem conjuntivite ter coceira no olho, ou está com uma irritação e levar sem querer a mão no olho, aí vai lá e cumprimenta outra pessoa, ou esquece que está com conjuntivite, beija outra pessoa, cumprimenta outra pessoa, usa a mesma toalha, ou leva a mão no olho, encosta nessa mesa, aí tu encosta aqui no mesmo local, e isso já é um vetor, já é uma possibilidade de transmissão. Então, a pessoa que está com conjuntivite, nos primeiros 2, 3 dias tem que evitar ambientes com muita gente, para evitar o contágio. Estava falando no olho vermelho, né? Uhum. Quer dizer que pessoas que têm seguidamente olho vermelho, o ideal seria fazer também uma avaliação. Fazer uma avaliação, claro, para ver a causa do olho vermelho. Existem várias doenças que provocam olho vermelho. Existem essas que eu citei, úlcera de córnea, glaucoma agudo. O glaucoma seria, eu acho que, no meu ponto de vista, das piores aí, né? Porque o cara não faz diagnóstico na hora, vai fazer tardiamente e pode ficar cego, né? Glaucoma não tem volta, né? O que é o glaucoma? Existe uma pressão dentro do olho. Nós temos dentro do olho um líquido que é constantemente produzido. Se esse líquido é produzido e não consegue sair de dentro do olho, a pressão aumenta. A pressão aumentando vai acabar machucando o nervo óptico, que eu tinha mostrado anteriormente. E você sabe que nervo não se regenera. Depois que o nervo é lesado, depois que ele morre, não existe regeneração nervosa ainda na medicina. Então, se o nervo óptico deixa de funcionar, aquele olho pode ficar cego e é uma cegueira irreversível porque ele não se regenera. E o que é o glaucoma agudo? É o aumento súbito da pressão. A pressão de repente aumenta e aí, se não tratado a tempo, se o olho ficar com a pressão alta por muito tempo, e esse muito tempo é 12, 24 horas, às vezes no máximo 48 horas. O paciente não sente isso? Sente. A grande vantagem do glaucoma agudo é que é sintomático. Sente dor. Sente uma dor, sente uma dor muito forte, a visão fica borrada e o olho fica vermelho. Diferente do glaucoma crônico, que não dói, não deixa o olho vermelho e não tira a visão rapidamente. Esse é o perigo porque é uma doença silenciosa. A pressão aumenta dentro do olho, só que não aumenta tanto quanto o glaucoma agudo, então não dói, não deixa o olho vermelho e a visão fica normal. A pessoa vai perdendo a visão da periferia para o centro. Então eu estou olhando para a câmera, estou olhando para ti, eu continuo te enxergando. E dificilmente eu vou notar que eu estou perdendo a visão periférica, a não ser que eu faça exames específicos para medir o campo de visão, para examinar o nervo óptico, a gente fotografa o nervo óptico, mede a pressão, tem uma série de exames que nós fazemos para ver se a pessoa tem glaucoma e se aquele glaucoma está controlado com medicação ou se tem que fazer uma cirurgia, mas é uma doença que, se não tratada a tempo,
leva à cegueira. Tem fator genético? Tem um fator genético implicado na transmissão do glaucoma. Então, pacientes que têm membros da família com glaucoma devem ser identificados para glaucoma, com certeza. Independente e tem medicações também, né? E tem medicações que provocam glaucoma. Mas o que eu estava falando, independente da pessoa sentir dor ou não, se tem alguém na família, tem que ser investigado. Existem medicamentos que aumentam a pressão ocular. Antialérgicos, que a gente estava falando de alergia, né? Pessoas que têm alergia têm uso crônico de antialérgicos. Um potente antialérgico é o corticoide, e o corticoide, um dos efeitos colaterais importantes é aumentar a pressão ocular, é o glaucoma. Antidepressivos, né? Tem algumas classes de antidepressivos que podem aumentar a pressão, então existem sim alguns medicamentos que podem provocar glaucoma, principalmente em quem tem predisposição genética a ter glaucoma. A gente tinha comentado no início do programa de, inclusive, tocar no assunto de independência do uso de óculos, que isso é uma coisa que até pouco tempo atrás, eu sempre digo que a gente aqui trabalha na contramão, né? Porque o que muitas vezes no mundo inteiro já se faz há muito tempo, aqui o pessoal tem uma relutância a fazer, até que de repente daí vira o tratamento para tudo, né? Para unha encravada e para queda de cabelo. 880. 880. Mas hoje em dia já se trata com bastante segurança isso, né? Quer dizer, o paciente que não gosta de usar óculos ou que não quer usar lente de contato. Eu, por exemplo, eu nunca experimentei, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande. Eu acho que eu não toleraria uma lente de contato. Tá? O paciente que não quer usar óculos, hoje em dia, quais são os tratamentos que ele pode... É para todo mundo? O que ele pode lançar a mão para tratar? O que é usar óculos? O uso do óculos está indicado para quem tem ou miopia, hipermetropia, astigmatismo ou a vista cansada, essa chamada presbiopia, que vem com a idade que nós estávamos comentando. Que o braço vai ficando curtinho. Que o braço vai ficando curto. É o músculo que vai ficando fraco, né? E aí a gente vai afastando, né? E bota mais luz para enxergar melhor. Então, assim, para as três primeiras, hipermetropia, miopia e astigmatismo, na grande maioria das vezes existe como tratar cirurgicamente. Se a pessoa não quer usar óculos ou não quer usar lente de contato. É raro um paciente que tem miopia, astigmatismo ou hipermetropia que não possa ser submetido à cirurgia. É claro que existem exceções. Existem olhos que ou pela curvatura da córnea ou pela espessura da córnea, porque o laser para corrigir esses graus é aplicado nessa primeira membrana aqui, na córnea. Então a córnea tem que ter uma curvatura e uma espessura adequadas para fazer a cirurgia, entre outros critérios. Então, 90-95% dos pacientes têm condições de fazer sim a cirurgia. Existem graus altos de miopia ou hipermetropia em que às vezes o laser não consegue tratar. Então aí nós temos uma segunda cirurgia que é o implante de lente, que nós conversávamos antes, né? Dependendo da situação, nós podemos trocar a lente que nós temos dentro do olho, o cristalino, por uma outra, ou nós podemos simplesmente implantar uma lente ali sem retirar o cristalino. Dependendo da situação, existe essa possibilidade. Então hoje nós tratamos graus, pessoas que têm 20 graus de miopia, 25 graus de miopia, 10 de hipermetropia, é raro não poder tratar cirurgicamente, ou fazendo laser ou implantando a lente. A pessoa que tem a deficiência para perto é um pouco diferente, porque é esse problema muscular que eu estava falando, que a gente não consegue tratar em 100% dos casos. Mas existem casos que nós conseguimos sim, por exemplo, implantar uma lente multifocal. Paciente que tem grau longe e perto, tem hipermetropia, astigmatismo e mais a vista cansada, o braço curto. Então, em muitos desses casos, nós implantando essa lente multifocal, vai corrigir longe e perto. E se não eliminar o óculos, vai diminuir muito a dependência. Por isso que a gente fala em independência de óculos para 80%, 90% das atividades. Aí a pessoa vai no restaurante, vai ver um cardápio, vai ler alguma coisa, vai ver o celular, vai dirigir, vai ver um cinema, uma televisão. Para a maioria das situações, ela vai ficar independente de óculos. Mas o paciente tem que saber que, eventualmente, pode precisar de um óculos para descanso. Uma leitura muito prolongada. Como a Ana estava falando, detalhezinhos no consultório dela que ela quer ver, né, no trabalho dela, ela coloca um óculos para aquela situação. Mas ela consegue ler aqui no programa, consegue fazer tudo sem óculos. Quer dizer, a pessoa vai ficar independente de óculos para a maioria das situações. Então hoje, com as técnicas que nós temos hoje, com os lasers disponíveis e com as lentes intraoculares disponíveis, para boa parte das pessoas já é possível diminuir a dependência aos óculos. 90% é muito, né? É muito, né? Isso melhora a qualidade de vida. É impressionante como nós vemos pacientes que enxergam bem com óculos, mas eles são mais introvertidos ou às vezes têm depressão. A gente acha que isso não tem a ver, mas tem a ver. Aí nós operamos o paciente
o sorriso vai lá nas orelhas, a pessoa fica mais independente para fazer tudo. E mulher que adora maquiagem, o que adianta se maquiar se a gente vai botar um óculos na Sem frente? falar da parte estética, mas eu até nem entrei na parte estética, eu entrei na dependência mesmo, atividade esportiva. Tem pessoas que não conseguem fazer esporte porque tem que usar um óculos de 5 ou 6 graus e a gente acha que é bobagem, mas isso limita a vida da pessoa. Então, a qualidade de vida se consegue melhorar muito diminuindo o grau que a pessoa tem, né? Isso tem recidiva? Tipo assim, o paciente fez o procedimento, ele pode precisar fazer um segundo procedimento? Ótima pergunta. Quanto maior o grau, maior a chance de voltar, de recidivar. E na grande maioria das vezes é possível uma segunda cirurgia. Graus baixos, até 4, 5 graus, não é comum voltar. Acima de 6, 7 graus pode ocorrer, quando se faz a cirurgia com laser. Quando se implanta a lente, é mais raro voltar ao grau. Mas mesmo voltando o grau, é possível aplicar um laser, por exemplo. Se implanta uma lente, a pessoa ficou bem, aí 10 anos depois volta 1 ou 2 graus, é possível corrigir dessa segunda vez com laser. Então, nem sempre a cirurgia é eterna. Aliás, pouca coisa é eterna. Eterno não vida, né? existe, eu diria que não existe nada, né? Nada. Né? O próprio Einstein falava, né, que a única coisa absoluta é a relatividade. Né? Então, realmente, né, é tudo relativo. A gente tem como corrigir, como melhorar, mas o paciente tem que saber que a gente envelhece. Né? Eu não consigo operar uma pessoa de 60 anos e deixá-lo com uma visão de quando ele tinha 20. Né? O Botox e todas as outras correções Nem que os se dentes, faz, às vezes os pacientes né, querem a fazer parte os dentes, querem que dure a vida inteira, não dura, a né? gente consegue melhorar muito, mas tu não consegue rejuvenescer uma pessoa e deixá-lo com 15, 20 Senão anos. não estava com essa carinha de 55. Mas então, na oftalmologia é a mesma coisa. É o que a gente sempre fala para o paciente, né? O resultado, ele depende de muitos fatores, mas o maior deles, na verdade, eu acho que é de como o paciente chega na clínica do médico, né? É muito frequente dizer assim, mas o meu amigo tu operou, ficou melhor que eu. Não, teu amigo já estava melhor do que tu. Né? Porque tu fez lipo na fulana, a cintura ficou menor. Não, é lipoaspiração, não, é osso aspiração. Ela tem a cintura óssea maior, vai ficar maior. A nível de suplemento, Sérgio, tem alguma coisa assim comprovada de suplemento que se possa usar para melhorar a qualidade? Existe. Existem algumas coisas bem comprovadas. Por exemplo, ômega 3. Nós utilizamos muito óleo de linhaça, mas pode ser óleo de peixe ou pode ser ômega 3 puro. O ômega 3 comprovadamente melhora a qualidade da lágrima. E a lágrima interfere diretamente na visão.